Em 30 segundos, mais uma edição do programa Top Saúde TV, com um papo super descontraído com o médico otorrinolaringologista Dr. André Secom. Eu espero você aqui na TV Araranguá. Olá, amigos do Top Saúde TV. O programa de hoje recebe o meu amigo, ele que é otorrinolaringologista, Dr. André Secom. Mas antes de conversar com ele, deixa eu falar um pouquinho sobre a Vuelo Jeans. A Vuelo Jeans, como vocês podem perceber, está com uma coleção lindíssima para esse verão. Portanto, precisando, passe lá na Vuelo do Center Fábricas Araranguá para você conferir a coleção que está maravilhosa, primavera e verão. Eu não poderia deixar de falar sobre a Clinimagem que está situada aqui na rua Porfírio Lopes de Aguiar, rua ao ladinho do Center Fábricas Araranguá. A Clinimagem conta com uma equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo e cuidar da sua saúde. Precisando, visite o site www.clinimagem.com.br. E eu recebo no programa hoje o médico otorrinolaringologista Dr. André Secom, ele que já esteve presente aqui no Top Saúde, explanou sobre o ouvido. E hoje nós vamos falar sobre a garganta. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui de novo. Muito obrigado pelo convite. Sempre é um prazer para a gente estar à disposição para esclarecer algumas coisas sobre as doenças do ouvido, nariz e garganta. Com certeza, mesmo porque o Dr. André Secom foi requisitado aqui por alguns telespectadores do Top Saúde, querendo que ele viesse aqui explanar um pouquinho mais agora sobre a garganta. Doutor, então vamos falar um pouquinho sobre ela. Conta como é que a gente pode assim se prevenir da garganta hoje. É assim, a garganta, por ser uma área de entrada da via aérea superior, então a entrada da via aérea e a entrada da via digestiva, é uma área muito suscetível a infecções, né? Então, como a gente está em contato com bactérias que estão circulantes, questão de materiais que a gente manipula, ou vírus que estão presentes no ambiente, a gente acaba respirando e ela tem uma área de defesa bem importante, que é para evitar que se desenvolva alguma infecção. Porém, em algumas situações da vida, em determinadas idades, principalmente nas crianças, né, são mais frequentes as infecções. Justamente por isso que a gente conversou dessa a entrada das germes e tudo mais, e também pela imunidade ainda não está tão desenvolvida quanto na idade adulta. Com certeza, nas crianças atinge com mais facilidade, né? Exatamente, a incidência é bem maior de infecções de garganta em crianças. E quais são os tipos de infecções existentes, então, nas crianças? É assim, as infecções geralmente elas são ou virais ou bacterianas, né? Sim. Na maior parte das vezes são infecções virais que têm uma duração autolimitada. Nesse tipo de situação o paciente desenvolve dor, pode desenvolver uma febre baixa, mas não seria necessário usar antibiótico nesse tipo de situação. E outras infecções que já não são as mais frequentes, mas também não dá para se deixar de falar, que são as bacterianas, que são aquelas infecções bem mais potentes, né, que produzem placas de pus na garganta, o paciente fica bem debilitado, sente dores no corpo, a febre costuma ser bem alta. Então, quando começam a ser muito frequentes, é que tem alguns riscos que são um pouco assim, importantes de serem levados em conta. E nada melhor para a sua saúde, então, você procurar um médico especializado para tratar tal inflamação. Exato. O otorrino, por ser uma especialidade, uma subespecialidade, né? Não é uma área assim básica da área da medicina. Muitas vezes a gente já recebe os pacientes que já estão em uso de antibióticos com muita intensidade, né? O uso mensal de antibiótico. Muitas vezes as crianças ficam tomando antibiótico com muita frequência e prejudica o desenvolvimento da criança, prejudica a ida no colégio. Sim. Muitas vezes a criança não se alimenta muito bem, já por ter todo esse processo de doença repetida, né? Então, muitas vezes os casos eles já vêm com uma complicação um pouco maior. Mesmo porque, desde que a Anvisa proibiu também o uso, a restrição dos antibióticos, né? Mesmo assim, ainda tem pessoas que conseguem, né, medicar suas crianças ou até seus pais ou elas mesmas sem a presença
do diagnóstico do médico. Isso é muito importante se salientar pela indução de uma resistência bacteriana, né? Nós temos alguns antibióticos hoje em dia no mercado que a gente já tem até uma certa relutância em usar. Sim. Pela frequência com que já está se prescrevendo sem indicação correta. Então nós temos alguns antibióticos que a gente evita pelo uso tão frequente. Sim. Então se imagina que o paciente tem uma infecção de quadro leve ou um quadro que não seja indicado para uso de antibiótico, ele usa o antibiótico, as bactérias mais fracas que sofrem a ação daquele remédio vão morrer, só que as bactérias que são mais fortes, elas vão proliferar e vão induzir uma resistência bacteriana. Resistindo. Então, a cada vez a pessoa vai ficando mais forte ao uso do antibiótico, a bactéria no caso, né? E isso leva a quadros mais potentes, muitas vezes a gente tem que trocar o remédio no curso da infecção, isso gerando, claro, um desconforto enorme para o paciente, problemas de intolerância gástrica e tudo mais. Então, até pensando nisso, que o governo federal abriu essa lei, né? No caso, um decreto que obriga, então, para se comprar um antibiótico, que se tem uma receita médica, uma receita carbonada especial, para se ter um controle um pouco mais rígido do uso dos remédios. Com certeza, isso eu acho ótimo. Isso foi Exato. ótimo porque olha o quanto reduziu, né, de doenças, de pessoas que puderam até chegar a óbito em função do uso desnecessário ou o automedicamento do Exato. antibiótico. A gente ouve assim notícias na televisão, na mídia, né, de superbactérias, né, bactérias que contaminaram uma UTI, como já aconteceu em Florianópolis, volta e meia acontece nas grandes capitais, e a gente pensa que isso nunca vai nos atingir, né? A gente pensa, não, o paciente está em um estado grave, está na UTI, mas essas bactérias que estão super resistentes, inicialmente elas foram se desenvolvendo, né, no decorrer de sua evolução como espécie, como micro-organismo, né, e foram desenvolvendo essa resistência cada vez mais forte. Então, para isso é que tem que se ter um cuidado grande na base do caso, né? Então, se trata na população, se tem essa conscientização da população, que é para evitar que lá na ponta extrema de um caso de grave, de UTI, aconteça uma proliferação desse tipo de bactéria. Certo. E a questão do anti-inflamatório? A pessoa pode usar assim também, se automedicar? Porque eu vejo muitas pessoas, estou com uma dor de garganta, uma dor no ouvido, vou tomar um anti-inflamatório. A pessoa pode fazer isso? O anti-inflamatório, num primeiro momento, ele pode ser usado, né, num quadro gripal, um quadro de dor inicial, dependendo, tendo alguns cuidados, claro, com quadros alérgicos a eles, ou a intolerância gástrica, que também pode acontecer, alterações de coagulação, né? Mas é importante salientar que a pessoa, se tiver com dor, ela não fique tapeando o problema com o uso desse tipo de remédio. Então, se ela está usando o medicamento 48 horas depois, que é um tempo assim que a gente chama de crítico assim para a evolução das doenças, né? A pessoa continua tendo dor, continua evoluindo mal a doença, mesmo tomando anti-inflamatório, aí se recomenda que se procure a ajuda médica, né? A ajuda de um profissional de saúde. Tá certo. E sobre a tosse? Muitas pessoas se questionam, né? A tosse só acontece no inverno? Não, também acontece no verão, acontece no outono, acontece na primavera. Mas a pergunta que é encomendada é: como se prevenir da tosse? A tosse, na realidade, ela é um sintoma de defesa da via aérea, né? Então, a tosse, a gente imagina, a tosse ela protege a via aérea inferior, protege os pulmões. Enquanto a gente está tentando expelir alguma coisa, evita que as bactérias contaminem o pulmão, né? Que seria a parte mais nobre da via aérea nossa. Sim. Mas a tosse ela também tem causas diferentes, né? Tem causas alérgicas, muitas vezes a troca de temperatura, um ambiente muito empoeirado, pacientes que são fumantes passivos, no caso, né? Então recebem aquela irritação da via aérea e cria uma irritação constante que a pessoa está sempre com a sensação de que quer tirar alguma coisa da garganta. Então está sempre causando a tosse. Então o que se preconiza é que se use bastante líquido nesse tipo de situação, detectar se a pessoa tem sintomas alérgicos ou não. Isso a gente detecta no próprio andamento, no decorrer do ano, né? A gente observa os familiares, observa as trocas de estação. Muitas vezes a pessoa tem uma mudança radical quando o tempo esfria rapidamente. É verdade. Ou quando a pessoa faz uma limpeza na casa, ela nota que começa a espirrar e fica ali um período de 5, 6 dias com escorrimento no nariz, coceira nos olhos, na garganta. Então, nesse tipo de situação, a gente trata de maneira um pouco mais específica. Mas a tosse, assim, como sintoma geral, ela tenta proteger a via aérea, né? Outra causa importante que a gente tem visto muito no consultório hoje em dia é o refluxo, né? Que é a acidez do estômago repercutindo na via aérea.
Então, hoje em dia, com a correria de se comer muito rápido, muita comida fast food, né, alimentos gordurosos, se tem um índice maior de problemas gástricos que, por consequência, podem atingir também a garganta. Então, ele gera uma salivação na garganta, um popular embucho, né, como a gente ouve bastante. O paciente está sempre engolindo alguma coisa, mas parece que está sempre com a garganta inchada. E muitas vezes esse tipo de paciente também tem uma tosse crônica, que a gente vai pesquisar e a causa está no estômago, no caso. É verdade. E também as pessoas às vezes associam muito o refluxo apenas para os bebês. Né? Exatamente. Então tem que conscientizar a população de que o refluxo também acontece por essas circunstâncias que tu citaste agora, né? Essa correria do dia a dia, essa má alimentação e a falta de cuidado com a própria saúde, né? Exato. Tem alguns hábitos que geram um pouco mais de problema, mas isso que tu comentaste é muito... A gente ouve bastante no consultório, quando a gente dá algum diagnóstico, né, uma suspeita de um problema dessa acidez na garganta, do paciente comentar, pô, pensei que isso era uma doença de bebê, né? Voltei a ser criança agora, mas é uma doença que pode acontecer em qualquer época da vida, né? É normal que nós tenhamos momentos que a gente chama de fisiológicos, né? Que a acidez ela volta na garganta de maneira natural, mas não desenvolvendo problema. No momento que começa a ter sintoma de sempre pigarreando, né? O paciente com sensação de que tem um corpo estranho na garganta, daí é melhor dar uma investigada, né? Para poder tratar de uma maneira mais adequada. Ok, então, pessoal, fiquem ligadinhos aqui conosco, nós vamos aos comerciais e já voltamos um pouquinho mais as dicas do Dr. André Secom. Com 50 anos de experiência, o São João Batista é referência em cardiologia e também em diagnóstico por imagem. Pronto atendimento adulto 24 horas. Aqui você é assistido por médicos especialistas. Atendemos particulares e convênios, como Unimed, Sul América, Bradesco, AGMed, entre outros. Conheça o cartão São João, que proporciona vantagens e descontos especiais. Acesse nosso site e saiba mais. Hospital São João Batista, sempre cuidando de você. A Clinimagem conta com equipamentos de última geração, bem como mamografia digital, ultrassom, raio-x digital, tomografia computadorizada, densitometria e o mais sofisticado equipamento de ressonância magnética de campo aberto. Equipe altamente especializada para melhor atendê-lo. Clinimagem, seu bem-estar é nosso melhor diagnóstico. Acesse www.clinimagem.com.br. Imagine você numa maravilhosa praia, ou passeando em montanhas encantadoras, ou ainda curtindo rios, cachoeiras, talvez num grandioso hotel, num belo cruzeiro ou numa aconchegante pousada. A Tahiti pensa em todos os detalhes para levar você com segurança aos melhores roteiros do Brasil e do mundo. Visite nosso site ou venha pessoalmente idealizar o seu roteiro com a gente. Na Avenida Coronel João Fernandes, 166, no centro de Araranguá. É a Tahiti realizando os seus sonhos. Quem sabe você já deu falta de alguns objetos em suas casas, mas quem sabe pensou que você perdeu, alguma coisa assim. Você já ouviu falar que existe uma pessoa cleptomania? O cleptomaníaco, ele não consegue resistir à tentação de roubar um objeto. Mesmo que ele tenha condição financeira para comprá-lo, o que impulsiona o furto é a sensação de perigo, tensão e prazer durante a execução do crime. O roubo não é praticado por nenhum sentimento de raiva ou de rebeldia perante a sociedade. O cleptomaníaco não quer ser visto como um fora da lei ou como um ladrão esperto, muito pelo contrário. Ele procura disfarçar ao máximo seus atos e teme ser descoberto por alguém. Ao aproximar-se do objeto, muitos cleptomaníacos acabam descartando até mesmo para apagar os vestígios do roubo. No entanto, há alguns pacientes que colecionam todos os troféus dos crimes cometidos. Essa coleção geralmente é guardada a 7 chaves, pois eles têm consciência da gravidade de seus atos. Os cleptomaníacos não planejam seus furtos e muito menos solicitam a ajuda de parceiros. O desejo é despertado de uma hora para outra.
Assim que o indivíduo nota a presença de algo atraente e fácil de roubar. Por essa razão, boa parte desses objetos são pequenos e leves, como isqueiros, chaveiros, canetas, joias ou até chaves. Embora o prazer de roubar seja incontrolável, os cleptomaníacos sabem que cometeram atitudes impróprias e têm muito medo de que alguém descubra seu segredo. Diante de policiais ou de pessoas conhecidas, eles procuram evitar o roubo para que ninguém possa revelar o seu comportamento. Eles sentem vergonha do que fazem e até sofrem com esse desejo incontrolável de roubar. O diagnóstico e tratamento, estima-se que a maioria dos pacientes seja do sexo feminino e jovem, entre 20 e 30 anos. Em geral, são fatores psicológicos relacionados à infância e à adolescência podem contribuir para o surgimento da doença. Se o paciente não buscar um tratamento, a cleptomania pode arrastar-se durante anos, sendo que as crises são esporádicas. Há muitos casos de cleptomania associada a outros transtornos psíquicos, como a depressão, fobias ao toque. A cleptomania pode até mesmo ser considerada um indício de que aquele indivíduo possui um sério distúrbio psicológico e precisa ser tratado rapidamente. O tratamento envolve a prescrição de antidepressivos e sessões de psicoterapia. De volta ao segundo bloco do programa Top Saúde, hoje com a presença do otorrinolaringologista Dr. André Secom, explanando aí um pouquinho sobre as doenças da garganta. Doutor, dando continuidade ao nosso assunto então, vou te perguntar o que vem a ser a amidalite. A amidalite é a infecção da amígdala, realmente. As amígdalas palatinas, que são as amígdalas que ficam na garganta, hoje em dia tem uma denominação nova, né, que chama tonsila faríngea. É uma área que sofre muito infecção, né? Então são infecções geralmente bem fortes, a pessoa tem uma febre alta, tem um mal-estar grande. Disposição. Exatamente. E tem algumas causas que costumam ser assim, bem definidas, né, no exame do paciente. Muitas vezes as infecções de garganta elas têm uma relação grande com a respiração, no caso pelo nariz. Né? Porque tudo é um conjunto, né? Interligado. Exatamente, tudo interligado. O nariz ele tem a função de aquecer, umidificar o ar. Então, se o paciente tem queixas obstrutivas crônicas, né, respira muito pela boca, ronca à noite, tem o hábito de respirar mais pela boca do que pelo nariz, muitas vezes não por hábito, mas por necessidade, né? Isso abre uma porta para essas infecções serem muito frequentes. E como que a gente pode tratá-las? As infecções de amígdala geralmente são infecções um pouco mais graves, né? Necessitam muitas das vezes o uso de antibiótico, depois de se examinar, no caso eu notar, a gente pesquisar a evolução do quadro todo, né? E em determinadas situações, quando o paciente tem infecções muito recorrentes ou tem quadros de acúmulo de restos de alimentos, situações desse tipo, se faz a cirurgia que é para a retirada das amígdalas. Certo. Sim, existem muitos casos, né? Até é frequente essa cirurgia, né, doutor? Exato. Na década de 70, os anos atrás, era muito mais frequente do que é hoje em dia, mas ainda se faz bastante esse tipo de cirurgia por causa desse tipo de infecção, por ser uma infecção que acaba atrapalhando o andamento da vida da pessoa, né? Certo. Ela passa a ter infecções todo mês ou a cada 2 meses, e a gente preconiza que a cada, no caso, mais de 4 infecções no ano já seja uma indicação cirúrgica, né? Quando se tem uma indicação muito precisa, o paciente muitas vezes se faz a cirurgia e resolve o problema. Mas se tem um paciente que tem obstrução do nariz, muitas vezes trata o nariz e melhora as infecções de garganta também, sem precisar uma cirurgia. Para desmistificar, então, muitas pessoas pensam, eu tenho que fazer essa cirurgia, eu tenho muitas dores, eu venho aí há mais de 1 ano com várias infecções durante os meses, mas será que se eu ficar sem a amígdala, o que vai me trazer de aspecto negativo? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que as pessoas às vezes não entendem, né? Sim. Qual é a função da amígdala e também o que traz de aspecto positivo e negativo a retirada delas. Sim. A amígdala ela é uma área de defesa da garganta, só que retirando as amígdalas, que são as amígdalas palatinas, que são as maiores, nós temos outras amígdalas também na faringe, né? Nós chamamos de anel linfático, que é uma região da garganta, que é uma região de proteção do corpo.
Então nós temos a amígdala que fica no fundo do nariz, que vulgarmente chamada de adenoide, que é a tonsila, no caso a tonsila faríngea, né? E as tonsilas palatinas, que são as amígdalas propriamente ditas. Nós temos outra amígdala na língua, que é na base da língua, chama amígdala lingual. Então quando se tem a indicação precisa da cirurgia, o paciente vai passar por um procedimento cirúrgico, mas com a expectativa de normalizar o problema sem ter mais infecções. É claro que a cirurgia de amígdala a gente sempre tem que avaliar o risco, toda cirurgia se pesa o risco e o benefício, né? Certo. Mas quando se tem um problema localizado na garganta propriamente dito, o paciente, por exemplo, respira bem e tem a amígdala grande, que ela está causando as infecções, aí no caso faz a cirurgia e resolve o problema. Lembrando também que é uma cirurgia que é feita por dentro da boca, não se tira o queixo do lugar, não desloca o mandíbula do paciente, né? Se faz uma abertura da boca, com o paciente dormindo, e são dados pontos, né? Feita uma sutura que é um fio absorvível. Então a pessoa fica mais ou menos um período de 12 a 24 horas hospitalizada, vai para casa e fica mais ou menos uma semana afastada das suas atividades normais. Pós-operatório, então, uma semaninha? Uma semana, geralmente se alimentando com uma alimentação mais fácil de engolir, para esperar aquele período. Exato, uma alimentação mais macia, né? Que não machuque a garganta. A gente inclusive libera alimentos mais pastosos, né? Sorvete, as crianças... Até muitas vezes a gente brinca e tira o atraso do sorvete, né? Porque muitas vezes quando tem muita infecção de garganta, a criança nem pode tomar, porque já infecciona a garganta. Então depois que te faz a cirurgia, daí pode tomar até bastante para ajudar na cicatrização. Tá certo. E agora nós vamos falar então sobre a rouquidão. O que é a rouquidão, doutor? Nós temos na laringe, a laringe é um tubo que fica um pouco abaixo da garganta, as cordas vocais, né? Que elas sofrem, no caso, a ação da questão respiratória e sofrem ação também de infecções e alterações pelo uso excessivo também da voz. Então a rouquidão ela pode ser uma simples alteração passageira por um uso excessivo da voz, uma pessoa que cantou, por exemplo, foi numa festa, desgastou muito, né? Exagerou um pouco na dose e logo depois já recupera ao normal. Agora você tem que ter um pouco de atenção para os pacientes que têm uma rouquidão um pouco mais persistente, né, que dure mais de 3 semanas ou dure mais de um mês, que é necessário que se faça uma investigação, porque a rouquidão ela também é um dos sintomas iniciais de problemas mais sérios, inclusive câncer no caso. Né? Então pacientes que têm o hábito de fumar, que têm o hábito de beber bebida alcoólica com muita frequência, no momento que tem alguma rouquidão persistente, é o mandatório que se procure investigar a via aérea. Né? Olha que, então, que importante essa tua dica. Isso é bem importante, que muitas vezes uma pequena rouquidão que seja muito persistente, a gente detecta as alterações iniciais de câncer, que são uma chance muito maior de cura quando se detectam inicialmente esse tipo de problema. Tá certo então. E para nós finalizarmos, vamos falar um pouquinho sobre o câncer na garganta. As pessoas associam também muito ao cigarro, mas existem outras consequências também do câncer da garganta? Na realidade o cigarro ele é o principal causador de câncer de garganta. Mas a associação do cigarro com o álcool é que corresponde a mais de 90% das causas. Outra causa que se também tem bem delimitada é a questão da higiene oral, né? Então, pacientes que têm dentes infeccionados, com restos dentários, uma prótese dentária mal ajustada, pessoas que cause machucado que não trataram o canal também, né, mais próximo. Que tenham problemas assim de má higiene, realmente infecções recorrentes da garganta, muitas vezes acabam também facilitando a formação de uma lesão mais perigosa. Certo. Mas o cigarro, a associação de cigarro com álcool é que realmente é a mais causadora desse tipo de problema. E infelizmente, né, doutora, as pessoas ainda continuam a utilizar o cigarro, né? Sim, exato. A gente sabe o quanto ele é maléfico para a saúde e as pessoas ainda persistem neste vício. É que a nicotina ela tem um poder de vício muito forte, né? Até pela questão cultural também se tem uma iniciação do cigarro muito precoce, né? Até hoje em dia a gente tem uma notícia agora da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, está tentando banir os cigarros que têm aromas, né? Cigarros mentolados, cigarros com cravo, porque já induzem ao jovem já começar a fumar, entrando no caminho do cigarro por esse tipo de sabor, no caso. Certo. Né? Eu agradeço a tua presença, doutor, e vou deixar aqui para o pessoal de casa o teu telefone. Conta pra gente qual é o teu o endereço também, por favor. Eu consultório aqui em Araranguá, eu resido aqui em Araranguá já faz aproximadamente 8 anos, adoro aqui a região.
Eu trabalho em frente ao Giasse do Centro, ali no Centro Executivo, né? Bem fácil. E o telefone é 3524-3218. Tá certo então, doutor. Agradeço a sua presença mais uma vez. Muito obrigado, eu também adoro estar aqui contigo. Eu acho um programa muito bacana, muito didático, né? A gente explana aí sobre vários assuntos, são assuntos bem amplos, né? A gente tem que acabar resumindo um pouco. É verdade. Mas a gente está sempre à disposição para quando precisar. E o objetivo do programa também é levar a informação, o conteúdo, a atualização e as prevenções para a saúde de você, telespectador. Eu fico por aqui, agradeço desde já a audiência e aguardo vocês no próximo Top Saúde TV. Obrigada!